Olá, tudo bem? Eu sou o professor Vini, estou aqui corrigindo a prova da UFSC de História 2018, a prova amarela, ok? E agora nós vamos dar uma olhadinha aí na questão 07 da prova de Ciências Humanas e Sociais da UFSC, ok? É uma questão que traz um bottom, né, da campanha Eu Sou Fiscal do Sarney, Brasil 1986. Eu vou deixar o texto da questão nos comentários aí desse vídeo, mas é importante, se tu tiver aí a questão na mão, é melhor. Tu vai estudar e daí eu te ajudo aqui a corrigir, ok? Aí vamos ver os teus erros e os meus comentários. Primeiro, 01. A imagem acima é uma alusão ao apoio da sociedade brasileira, ao apoio que a sociedade brasileira deu a José Sarney após as eleições diretas. Então vamos lá. José Sarney. José Sarney, eleições diretas. Certo isso? Não, nem pensar. Por quê? Porque nós não vamos ter o José Sarney eleito por eleições diretas. O que acontece? Em 1984, ocorreu um movimento que foi um movimento popular, levou milhares de pessoas às ruas, chamado de Diretas Já. O movimento das Diretas Já não conseguiu o seu objetivo. Havia uma emenda constitucional chamada Emenda Dante de Oliveira, que pretendia que as eleições de 85 fossem diretas, mas essa emenda foi rejeitada no Congresso Nacional. E aí o que acontece? Em 1985, nós ainda vamos ter eleições indiretas. Um colégio eleitoral formado por deputados e senadores. Vale te lembrar que isso aqui é o fim da ditadura militar brasileira, que começou em 64. Aqui ela vai chegar ao fim. Por quê? Porque a gente vai ter em 1985 essas eleições indiretas que vão eleger Tancredo Neves como presidente do Brasil. É verdade que o José Sarney era o seu vice, mas essas eleições não são eleições diretas, são eleições indiretas. Por isso essa vai estar errada. Aí tem a 02. O que nos diz o item 02? Vamos lá, 02. Apesar da instabilidade econômica, mas fortalecido pela aprovação da Carta Constitucional de 88, é verdade, tudo ocorreu no governo Sarney, a chamada Constituição Cidadã, tudo certo, o governo de José Sarney, tudo certo até aí, consegue eleger Fernando Henrique Cardoso como sucessor no Poder Executivo. Tá certo isso? Não. Nem pensar, isso está errado. Por quê? Porque em 1989, aí sim, nós vamos ter as primeiras eleições diretas, desde 1961, quando o Jânio assumiu. Então vão ser praticamente 30 anos sem eleições diretas. O vencedor não é este Fernando Henrique Cardoso, mas é outro Fernando. Qual Fernando que se elege em 1989? O Fernando Collor de Mello. Então, não é o Fernando Henrique, é o Fernando Collor. Errada a alternativa 02. Aí vem a questão 04, que diz o seguinte: após o congelamento de preços pelo governo, vamos lá, o que acontece no governo Sarney? O governo Sarney é um governo de alta inflação, é um governo de recessão, é um governo de desemprego, é um governo que está tentando recuperar a economia deixada pelos militares, que é uma economia devastada, sobretudo a partir da crise do petróleo de 1974. Então, de 74 até 85 vão ser 11 anos em que a decadência econômica vai ser muito grande. E o Sarney pega esse pepino aí para descascar. E aí ele vai criar vários planos econômicos para tentar estabilizar isso. O plano Bresser, o plano Verão, são exemplos, o plano Cruzado, de tentativas de controle da inflação e de reerguer a economia nacional. Então, o que ele vai fazer? Num desses planos econômicos, ele vai criar a ideia dos fiscais do Sarney. Por quê? Num ato de desespero, ele vai congelar o preço dos produtos, vai criar uma tabela. E nessa tabela
alguns produtos então tinham um valor máximo atribuído pelo governo. Então vamos continuar. Após o congelamento de preço pelo governo, tudo certo, os brasileiros foram convocados a operar como fiscais do Sarney. Sim, é verdade. E sobretudo ele convocou as donas de casa. Donas de casa do Brasil, vocês precisam me ajudar. Foi o pedido que o Sarney fez. Porque as donas de casa, então, as mulheres, elas tinham um papel preponderante nesse período. Qual era? Elas, em tese, não iam ainda tanto ao mercado de trabalho. Muitas delas eram apenas do lar, elas cuidavam da administração doméstica e eram elas que iam ao supermercado. Então elas poderiam ser as fiscais do Sarney, conferindo o preço do produto com a tabela que o governo então fornecia. Então 04 absolutamente certo. Depois 08. A hiperinflação. É verdade, a gente superou o que seria uma inflação e fomos para a casa da hiperinflação, chegando quase a 100% ao mês, 89 ponto não sei o que, foi o teto da inflação mensal desse período. A hiperinflação tornou-se um problema crônico para o governo, que não conseguiu contê-lo, apesar dos planos que eu te contei antes, e alcançou no último ano de gestão o acumulado de mais de 2.000%. Aqui a gente até poderia questionar talvez esses 2.000%, né? Mas enfim, o número é alto mesmo e não tem nada de errado no texto, não seria ali aquele número que a UFSC colocaria para errar, porque senão a gente teria pano para manga aí para fazer recursos e cálculos e matemáticos e contadores poderiam nos ajudar. 16. Como reflexo das medidas governamentais, houve desabastecimento, ausência da oferta de mercadorias e vendas clandestinas de produtos com preços maiores. É verdade, porque o que aconteceu? Os supermercados, os atacadistas, eles foram pegos de surpresa com esse tabelamento. A inflação continuava comendo, mas aparentemente os preços estavam sob controle. Só que os atacadistas, os supermercadistas e tal, estavam tendo prejuízo. E aí, muitos deles, o que faziam? Vendiam clandestinamente os produtos. Ou seja, eles retiravam o produto da prateleira e depois eles vendiam no fundo do supermercado para a população fora da tabela. Esse foi um dentre tantos os outros problemas que essa ideia do congelamento de preços gerou. Então, 16, tudo certo. Aí vamos lá para 32. Atendendo ao chamado do governo, houve apoio popular às medidas que procuravam controlar a inflação, tais como o confisco dos recursos depositados em contas bancárias e em caderneta de poupança. Primeiro que o povo não vai apoiar essa austeridade econômica toda do Sarney e de nenhum outro governo, porque dói no bolso. Então nós não vamos ter esse apoio popular. Só por isso tu já podia ficar em dúvida. Agora, vamos lembrar, quem é que é o presidente do Brasil que vai confiscar as poupanças? Não é o governo Sarney, é o governo Fernando Collor de Mello. É o chamado Plano Collor, logo no começo do governo do então caçador dos Marajás. Então essa alternativa é errada. Daí depois a gente vai para a última, para 64, que diz o seguinte: para enfrentar a inflação, no começo do governo Sarney, recorreu-se a planos de estabilização com choques econômicos. Eu te contei antes, como o Plano Cruzado, que procurava congelar preços de mercadorias, aluguéis, salários, tarifas públicas e passagens pelo prazo de 1 ano. Tudo certo com o Plano Cruzado. Esses planos, eles criaram então uma falsa ideia de que a economia brasileira estava sob controle, principalmente a inflação, a hiperinflação que comia o poder aquisitivo da população brasileira. Mas esse Plano Cruzado e essa questão do congelamento de preços, ela tinha um objetivo. Qual é o objetivo? Elevar o governo Sarney a um gosto popular para eles vencerem as eleições de 1986, que eram eleições dos governos estaduais e também de deputados e senadores que fariam a Constituinte de 1987
e, por consequência, a Constituição de 88. A maior parte da bancada, a bancada líder no Congresso, foi a bancada do partido do presidente, o PMDB, e o PMDB elegeu uma maioria avassaladora de governadores nos estados. Apenas 2 estados brasileiros não tiveram seus governadores do PMDB. Então, o Plano Cruzado não é tão inocente assim, porque ele tinha esse interesse também eleitoral de congelar os preços para receber em troca votos nas urnas, certo? Então, espero que tenha gostado. Se gostou aí, comenta. Se tiver alguma dúvida, manda aí, que eu vou te ajudando aí sobre essas provas, tá certo? Muito obrigado pela audiência aí. Um grande abraço.